Com a paz do Senhor Jesus. O vídeo de hoje é um pouco interessante. Irmão Paulo, me convidaram para ir numa igreja. Você acha que eu devo ir? Olha, em primeiro lugar, se eu quisesse ir numa igreja, eu não lhe perguntaria isso. Eu não perguntaria para você se eu devo ou não devo fazer o que eu quero. Eu só não vou em muitos lugares devido aos meus problemas de saúde. Caso contrário, eu vou aonde eu quiser ir. A não ser que aonde eu quiser ir também seja proibido pela justiça de eu poder ir. Ou que alguém daquele lugar impõe limite e diz aqui só entra quem eu quero. Deu para entender? Mas é uma pergunta que não se deve nem fazer. Nós temos que aprender, primeiro, a sermos responsáveis pelos nossos atos. Até mesmo quando você pergunta a Deus, Deus, eu devo ir, você quer enrolar Deus dentro daquilo que você tem vontade ou talvez você seja obrigado a fazer. De fato, existem consequências em cada atitude que nós tomamos, às vezes consequências boas, às vezes consequências ruins. Mas nós temos que aprender a sermos responsáveis. O que eu diria para as pessoas que são levadas às religiões? O que eu diria para essas pessoas? E as que permanecem nelas? Tomem cuidado ao aceitar que tais líderes desses ambientes religiosos se torne o seu mediador. Ele oficializa isso em decorrer do tempo, dos dias, dos meses e dos anos, o mediador oficial de sua vida. Deu para entender? Porque as pessoas são atraídas ao ambiente religioso, muitas às vezes até mesmo pela fragilidade, pelos problemas das pessoas e até mesmo as pessoas quererem ter um contato com Deus. Eu sei como trilhar os caminhos da indução, de induzir alguém a ir em uma religião, numa igreja. Porque isso eu aprendi quando eu era escravo religioso. Então essas coisas a gente não se esquece. A gente só não pratica. Nós fomos libertos, Jesus nos libertou para não fazermos isso. Porque isso entra em choque com o que pensa Deus a respeito do proselitismo religioso. Por exemplo, as pessoas são induzidas e lá elas não percebem que da maioria que já ali frequenta, da maioria das pessoas que já ali estão prisioneiras, elas foram fisgadas com mensagens bíblicas, aonde eu vou até demonstrar isso, como se faz isso, para você ficar um pouco atento a isso, a não se deixar levar, para que amanhã você não tenha um mediador sobre a tua vida. E nós sabemos que o único mediador entre Deus e o homem é Cristo. E quando você tem um mediador oficial, homem, que muitas das vezes você não conhece ele, e não tem como conhecer. A maioria das pessoas que são viciadas nas igrejas, por exemplo, essas pessoas, se perguntar o sobrenome do pastor, não sabe. Se perguntar o endereço, não sabe. O nome do pai, da mãe, do tio, da tia dele, não sabe. Pode até saber o nome do papagaio dele, do cão e do gato. Mas não, pode até conhecer, olha, eu fui na casa um dia do pastor e lá tem um cachorro maravilhoso, tem um papagaio que fala tudo, é uma coisa maravilhosa. É capaz de você conhecer o papagaio do pastor do que conhecer o próprio pastor. Isso é, na prática, isso é quase 100%. Porque não se pode colocar um homem, seja ele qual for, entre Deus e você. Principalmente quando ele se torna oficial na sua vida. É aquele guru espiritual que traz o alimento para você diário, ou semanalmente, ou em mês, ou em ano. Então, quando você se deixa levar e você percebe que geralmente esses mediadores, eles prometem saciar a sede e as pessoas continuam com sede. Prometem matar a fome e as pessoas continuam com muita fome. Ao ponto de quando bebe, quando come, não percebe nem o que bebe
e não percebe o que come. E eu vou mostrar para você aqui, por exemplo, isso é só um exemplo de que nós precisamos conhecer de tudo e reter o que é bom. Dura quando você leva as mãos em um poço e quando puxa água, você não tem como discernir água boa e água ruim. Você não tem. E se a pessoa estiver fragilizada com um problema, ela está desarmada, ela desarma. Ela vai em uma igreja, em uma religião, ela vai procurando algo bom para a vida dela. Então, ela se desarma. Porque os cânticos vão fazer isso. Quando você recebe o convite, geralmente, no convite, já foi plantado na sua subconsciência um gatilho para desarmar você ao entrar dentro da igreja. E ali dentro você vai ser bem recebido pelo porteiro. Os louvores que serão cantados vai ser louvores de indução. Na letra do louvor, pode ser louvores lindos, mas vão te induzir a desarmar você para, na hora da pregação, o pregador se tornar o mediador entre Deus e você. E você sair ali achando que realmente Deus fala com você através de pregação. E nós sabemos que o único mediador é Cristo. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus. E aquilo que Jesus disse, a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É diferente de você correr atrás dos pregadores. Mas é bom ir, às vezes, para você entender mais a mente dessas pessoas. Para você compreender mais e você, principalmente quando você já foi liberto de uma religião, de uma igreja evangélica, ou católica, ou espírita, ou umbanda, que você diz assim, era assim que eu me deixava levar. Eu vou mostrar para vocês como funciona, por exemplo, uma pregação, e que essa pregação, ela é ideal para induzir você a trocar Jesus pela instituição, pelo pastor, pelas doutrinas da instituição. E, geralmente, um texto como esse aqui, por exemplo, vamos ler comigo, olha. Em João, capítulo 1, o verso 45 diz assim, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. No verso 46 diz assim, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. É um texto simples. É um texto que, se você procurar na internet, as Bíblias gratuitas, você vai ter esse texto. Você não vai gastar dinheiro com Bíblia, sabendo que hoje Bíblias são de graça na internet. Porque quando você compra hoje Bíblia, você enriquece editoras religiosas, e por isso o patrimônio religioso dessas pessoas crescem em cima, muitas das vezes, do estado emocional do homem. Que hoje talvez não, mas antigamente a primeira coisa, quando você se tornava se convertia a uma igreja, a primeira coisa que você fazia era tirar o dinheiro e comprar a Bíblia. Era caro na época, na minha época de religioso. Eu pagava caro por Bíblia. Bíblia era caro. Livro no Brasil sempre foi caro. Mas hoje é de graça. Hoje é de graça. Hoje você pode, no teu smartphone, você baixa gratuitamente. E isso melhorou muito, graças a Deus, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes o sistema religioso, às vezes até na porta da igreja, ele põe a banca de Bíblia ali para vender Bíblia. Às vezes uma Bíblia que custaria R$25, R$20 em uma livraria, aí na porta da igreja você paga 50 porque você paga pelo estado emocional que você saiu dali. Então, evitar. Então, nesse texto aí, fala de um encontro de Natanael com Filipe. Um querendo apresentar ao outro a Jesus, que ele descobriu a Jesus. Interessante é que a história, a narrativa do que aconteceu, isso é gratuito. Isso é de graça. É só você ler e pronto, acabou. O histórico sobre Jesus, o histórico sobre Natanael, o histórico sobre Filipe, leem alguns textos antes, ou no outros evangelhos,
Você vai ver a história de Filipe, às vezes na própria Bíblia. Tem hoje na internet você quem era Filipe e sai lá quem era Filipe, tal. Então, toda a história de Filipe, toda a história de Natanael. Então, é assim que o pregador vai fazer. O pregador vai ler para você. Se você sabe ler, ou não sabe ler, pede para alguém para ler para você, pronto, isso já é de graça. Isso não tem mistério e nem espiritualidade nenhuma nisso. Para ler, não. Para alguém ler para você, não. Para você baixar em vídeo na internet, por exemplo, Bíblia falada, também não. Você pode ouvir isso. O histórico de Filipe, que ele vai introduzir na pregação dele, geralmente é regado a um louvor ligado a essa pregação, para lá o subconsciente ele vai pegando aquilo, vai mastigando entre o cântico, que é maravilhoso, os cânticos, geralmente todo cântico é maravilhoso, é bonito e emociona o homem, e mais a pregação. A história de Filipe e de Natanael e também de Jesus você vai encontrar na própria Bíblia. Então, na primeira parte da pregação é a leitura da Bíblia. Isso você não precisa de ninguém. Olha, para você ler isso, você nem precisa de Deus para você ler. Qualquer ateu que pegar uma Bíblia pode ler, não precisa de milagre, ele não precisa de que Deus leia para ele. Para também trazer a história, a segunda parte da pregação, para trazer o histórico, contextualizar ali a vida de Jesus, a vida de Filipe e a vida de Natanael, também na própria Bíblia se auto-explica sobre isso. Você também não precisa de milagre nenhum da parte de Deus para que você pegue toda a narrativa do histórico e o contexto de cada um. Mas, então, tem a primeira parte, a leitura, tem a segunda parte, o histórico e o contexto do acontecido, e agora tem a terceira parte. A terceira parte começa o jogo do engano. É nessa terceira parte que começa o jogo de deduções. Nesse jogo de deduções, envolve a troca de nomes. Digamos que... Deixa eu ver de novo aqui, vamos lá. Vamos ver aqui. Digamos que Filipe, olha só como a terceira parte do gatilho para prender uma pessoa na falsa mediação. Na terceira parte, Filipe vai ser colocado, vai ser deduzido que o Filipe do histórico que você leu é o membro da igreja que te convidou. Ele não vai deduzir Jesus ele não vai fazer isso. Jesus vai continuar sendo Jesus na leitura e no histórico, no contexto, Jesus continua Jesus. Mas Filipe, não. Filipe começa o jogo de dedução, colocamos Filipe como um membro da igreja, da denominação que te convidou. E você é colocado como Natanael. Eis aí o truque. Olha só, essa é a terceira parte. Vamos lá. Na primeira parte é a leitura da Bíblia. Eu disse para você, isso é fácil, você abre a Bíblia e lê. Como você leu aqui agora. A segunda parte é o histórico e contextualizar sobre os personagens Jesus, os personagens Filipe e o personagem Natanael. Também a própria Bíblia, os próprios evangelhos te dá isso de graça. Na terceira parte dessa pregação, dessa mediação humana, é onde entra o jogo de dedução. Filipe é aquele que convida Natanael. Filipe é deduzido na pregação que é você, é um membro da igreja. Você que Deus tem te usado, você que o Espírito Santo colocou você, colocou Filipe na vida de Natanael. Deus também colocou você para trazer o seu visitante aqui, para trazer aquele para ouvir as escrituras aqui, ouvir a palavra de Deus aqui. Então, é colocado assim. E você como Natanael. Mas como essa terceira parte. Nessa terceira parte,
geralmente, o convidado, a pessoa, fica um pouco meio perdida para entender como que eu posso ser o Natanael aqui, e quem me convidou pode ser o Felipe. E a resposta de Natanael para Felipe, qual foi a resposta? A resposta vai estar dentro do histórico, que isso vai na segunda parte da mediação humana. Que é dentro do histórico, contextualizando, vai ver que Nazaré não era um lugar pobre, um lugar com dificuldades. Pessoas que eram da região de Nazaré tinham uma certa dificuldade com aqueles que eram de lá, da cidade de Jerusalém. Então, na segunda parte, eles vão deduzir, eles vão trazer todas as dificuldades. Que coisa boa de Nazaré, não havia muita coisa boa em Nazaré para que alguém viesse dali. Pois Jesus veio dali, é lógico. Então eles agora, na terceira parte da mensagem, é onde o Natanael vai dizer, pode vir alguma coisa de Nazaré? Aí agora, na quarta parte dessas mensagens, dessas falsas mediações, é aonde ele te dá arma o laço de passarinheiro. Como diz lá Jeremias, homens que armam laços, não para pegar pássaros, mas para pegar pessoas, pegar gente. Por isso se enriquece. Geralmente quem enriquece é a instituição, não é os líderes. Mas às vezes quando pega os líderes em desgraça e meter na mão do dinheiro do povo, também não faz diferença, que eles continuam santo do mesmo jeito. Então vamos lá. Nessa quarta parte da falsa mediação, ele vai usar o ponto-chave, ele vai usar um ponto estratégico da leitura. E o ponto estratégico da leitura é, a palavra é isso aqui, olha. Venha e veja. Aqui, olha, disse Felipe, venha e veja. Ali no venha e veja, o pregador, o mediador, ele vai desenvolver agora tudo que ele foi trazido, essa quarta parte, é o fechamento da pregação dele. Ele precisa ser preciso. Olha, quase que né? Precisa ser preciso. Ele precisa ser preciso, né? E é onde ele vai dizer, olha, vem e veja. Ele vai aplicar agora. Veja o que Jesus está fazendo aqui na igreja. E ele vai de uma maneira bem sutil, bem, às vezes até carinhosa, mansa, vai mostrar os benefícios da igreja. Praticamente, mesmo ele trazendo os benefícios de Natanael em conhecer Jesus, ele no meio da mensagem, no fechamento da mensagem, ele vai trocar o benefício de conhecer Jesus, mas o benefício de conhecer Jesus naquela igreja. E aí ele vai apresentar a igreja, que a igreja é comunhão, a igreja vive uma paz, a igreja vive em felicidade plena, a igreja... E aquele discurso que muitas vezes tinha igrejas que discursavam, né? A nossa igreja, não. Aqui, graças a Deus, nós não nos envolvemos em política. Graças a Deus, aqui nós não temos escândalos. Aqui nós não pedimos dinheiro, mas recebe o dinheiro. É geralmente assim, ó. Mas como assim? Vocês não... A pessoa que está sendo fisgada, ela não percebe. Ela só vai compreender isso depois de muitos anos, mas depois não tem mais força para reagir. Como que uma igreja que não pede dinheiro e constrói megas templos, grandes templos, suntuosos templos, cai do céu esse dinheiro? Esse milagre cai do céu? Não, sai do suor, geralmente dos que trabalham e chegam na igreja e depositam e dão ali os dízimos, que é uma pregação oculta, geralmente em escolas dominicais, geralmente em pregações de seminários. E aí as pessoas, elas estão tão domesticadas, elas estão tão anestesiadas, que elas não percebem que ela, durante todo um período, ela ajudou a enriquecer o patrimônio religioso da falsa mediação. Ele não vai aproveitar da leitura para apresentar Jesus e a pessoa seguir Jesus, como Natanael fez com Eunuco, e o Eunuco seguiu pelo caminho sendo feliz. Depois que Felipe apresentou Jesus a Eunuco, não, eles não vão fazer isso. Eles vão tentar, no meio da mensagem, apresentar Jesus, é uma bênção aqui, trazendo benefícios. Quais os benefícios? Eu vou dizer quais os benefícios. Os benefícios são levar sobre os seus ombros as doutrinas dos líderes. Cumprir com elas.
o chamado, pagar um preço para ser abençoado por Deus. Jesus começa a sair de cena. A pessoa não percebe que Jesus, ele sai de cena em decorrer dos dias que você foi fisgado ali dentro. Porque o vem e ver de Filipe a Natanael vai ser aplicado no vem e ver. Porque ele vai dizer para você, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Para que você venha aqui e veja. Aí você olha para o lado, todo mundo bem vestidozinho. Cheiroso. Cabelo geralmente cortadinho, porque isso né? Você acha que o Bradesco ia querer um gerente totalmente cabelo assanhado, barbudo ali? Barbudo não, barbudo com barba mal feita. Não, se tiver barba, tem que estar bonitinha, cabelo bonitinho, roupa bonitinha. Então, o sistema religioso, ele é assim. E aí você olha assim, primeiro já te trata uma educação maravilhosa. Pega na tua mão e te leva lá na frente. Coisas que isso em 60 dias isso desaparece. Os tratamentos desaparecem. O que aparece depois são as obrigações, obrigados, induzidos a levar sobre si as doutrinas, que é as bênçãos. Vem ver as bênçãos. E o teu estado emocional, ele começa a ser dominado por um estado mental que você não percebe que aquela mensagem foi o anzol que rasgou tua boca. Que na verdade, eles não te apresentaram Jesus para que você siga a tua vida amando a Cristo, seguindo a Jesus. Não, você foi fisgado com o anzol Jesus para que você permanecesse ali naquela instituição, naquela religião, porque o vem ver a igreja, vem ver o que nós temos a te oferecer. Aqui a gente tem pregações maravilhosas, pregações que vai te levantar, que vai te fazer andar. Ele não vai, de jeito nenhum, levar a pessoa a seguir a Cristo, a viver com Cristo, a ser um seguidor de Jesus, a não levar nos ombros nenhuma outra doutrina, a não ser aquelas ensinadas por Cristo. Ele não vai fazer isso. O vem e ver vai ser transformado, vem e ver, aqui na nossa igreja, na nossa denominação. E aí você vai ser fisgado. E dali para frente, todas as pregações e todas as mensagens vai ter essa técnica de transformar, como Paulo dizia, era o falsário das escrituras, né? De entortar as escrituras para manter vivo na tua subconsciência, manter vivo a doutrina daquele líder, daquela igreja, daquela religião. E aí você, na verdade, você pensa assim, eu me converti a Cristo. Na verdade, não. Na verdade, você se converteu a uma religião, uma igreja, a uma denominação. Tanto é isso, que depois de 30 dias, 40 dias, conforme a tua permanência ali, você já começa a ser bombardeado com pregações, com cochicho, com escola dominical, com seminários. E você vai incutindo aos poucos todas as doutrinas do qual o que te levou para a igreja, ele já é domesticado. Ele não consegue enxergar a suficiência de Jesus na vida dele sem as práticas dessas doutrinas. Ele não consegue enxergar o grande poder de Deus na vida dele sem que ele pague esse preço doutrinário, que é as práticas ensinadas nesses ambientes, leva você a colocar Jesus e mais as tuas práticas religiosas, que são os dogmas, que são aquelas crenças que tem toda religião e igrejas têm as crenças. E se os membros eles não praticam isso, geralmente eles vão ser isolados, porque o líder religioso não vai correr o risco de deixar dentro da igreja uma pessoa com tanto tempo sem que ele abrace. Se em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele não se render às doutrinas e às pregações do jeito que são pregadas, a falsa mediação do falso mediador, se isso não acontecer, com certeza você será exprimido até sair dali. E ficar nesse vem e volta, né? Porque você quer Deus, mas acha que a igreja é o caminho. Você quer Deus, mas acha que a propaganda que foi feita ali é melhor do que a outra. Essa igreja aqui é melhor do que aquela. Essa aqui não se envolve com política. Às vezes é assim.
E aí, quando você vai a fundo conhecer, a igreja está mais enterrada na lama da política do que se imagina. Ah, aqui não tem escândalo. Aí, quando você pesquisa e vai ver os líderes, todos envolvidos em escândalos, e quando eles se envolvem em escândalo, não muda, porque eles continuam sendo o ídolo, o mediador, os mediadores dessas instituições religiosas. E quem muda isso? Quando a maioria já o abraça como santo, como mediador, como ele é uma bênção, Deus fala comigo através dele, quem tira esse cara pode fazer o que ele quiser. E coisa que com Jesus você não corre esse risco. Qual é o risco que você vai correr quando você quer vida eterna e Jesus é o único mediador entre você e Deus? Nenhum. É de graça. Você não tem nem que dar dízimo no fim do mês. Você não paga, você não gasta gasolina, você não gasta transporte para ir para a igreja, você não gasta nada. Você não perde tempo. Porque se você analisar a vida maravilhosa que Deus te deu para viver em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, para viver, você passa parte da tua vida gastando, deixando incutir na tua vida as doutrinas desses líderes, dessa falsa mediação. Por isso que as pessoas, quando deixam, às vezes, igrejas e religiões, muitas entram em pânico, porque o mundo delas são tirado. O chão é tirado, porque o chão dela não há. Se perguntar quem salva na tua igreja, ele vai dizer Cristo. Aí quando você pergunta quais as doutrinas da tua igreja, aquelas doutrinas que são santas, reveladas por Deus, ele não acredita que Jesus é suficiente na vida dele sem essas práticas religiosas que ele pratica dentro da igreja dele. É lógico que ele é convertido à igreja dele, aos líderes dele, e não a Cristo. É um milagre. Quando uma pessoa sai de uma igreja, por exemplo, e ela toma as rédeas da própria vida e diz assim, de hoje em diante, só Jesus é o mediador entre Deus e eu. De hoje em diante, a minha igreja, meu pastor, não me representa mais diante de Deus. É isso aqui, ó. Ó que lindo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. É isso aí. Quando você toma uma decisão e você diz assim, não, eu não quero mais que a minha igreja me represente perante Deus. Eu não quero mais que o meu pastor agora seja o meu mediador entre eu e Deus. Meu mediador é Cristo. Quem me representa é Jesus. Eu não tenho que pagar um preço para receber bênçãos de Deus, que Jesus na cruz pagou o preço por mim, ainda disse assim, Pai, tudo está consumado. A ti eu entrego o meu espírito. E esse Cristo maravilhoso nos representa no céu, como aqui você leu. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9, 24. Você está entendendo? Se você se libertou, se você já percebeu que essas pregações são falsas mediações, em que entortam as escrituras para te seduzir, para te convencer que ali é o vem e vê, vem e veja. Uma vez você se libertou disso, por que você vai cair em outra cilada? Que vai ser a mesma coisa. Que você vai viver o mesmo engodo, a mesma falsa. E às vezes você vai se tornar também, mais uma vez, falso mediador. Geralmente assim. O sai dela, povo meu, sai desse sistema. Sai desse modelo de evangelho. Para que Jesus seja o único mediador entre Deus e os homens. E você pode anunciar Jesus como mediador entre Deus e os homens. Mas uma vez você sai de um esquema religioso e você cai em outro esquema religioso, por mais santo que seja, por melhor que seja de onde você saiu, você vai estar enganando e sendo enganado. Na verdade, todas essas pessoas que frequentam religiões e igrejas, se elas se entregarem a Cristo, se elas aceitarem que Jesus é o único mediador delas, elas não precisarão nunca mais beber e comer a água e o alimento
que vem das pregações de homens que não deu a vida por você na cruz. Por isso, meu querido, você é livre para ir numa igreja por um convite, melhor que vá. Para compreender a mente dessas pessoas, para ver o quanto você era iludido e enganado. Nós somos livres. Nós temos que ter a liberdade de ouvir, ver e ler o que nós queremos. Se podemos, né? Porque o bom de todas as coisas é reter aquilo que é bom. Retém o que é bom. Vai, ouve e retém o que é bom. Mas sabendo, se tentarem te envolver nessa distorção na pregação, ali você já diz, olha, isso aqui eu não quero aprender. Eu estou ouvindo, mas eu estou vendo que aqui tem coisa errada. Essa pregação tem coisa errada. Está me iludindo, está iludindo os outros. E se permanecer ali, tendo consciência, aí vai de cada um. Nós temos que sermos responsáveis pelos nossos atos. Eu imagino eu podendo ir num ambiente desse e no meio de uma pregação, o pregador faz isso. Eu vou levantar a mão. Você pregador, só um minutinho. Aqui tem 10, 15, 20, 30, 40 famílias aqui, 100, 200 pessoas. Essas pessoas precisam saber que essa sua pregação não bate com os princípios de Jesus. São falsos ensinamentos. Por isso é que João, conhecedor de Jesus, que é João evangelista, discípulo de Jesus, em 1 João 2, 26 e 27, diz isso. Filhinhos, a unção que dele recebeste permanece em vós, e é verdadeira e não é falsa, para que ninguém precise vos ensinar. Eu acho que no capítulo 20, no verso 25, ainda diz assim ainda, por causa daqueles que vos querem enganar. Então não tem como eu ir num ambiente desse e não me manifestar. Claro que eu vou me manifestar. E com certeza eu vou me pôr para fora, como os religiosos colocaram os discípulos de Jesus para fora da sinagoga, dos ambientes, por eles contestarem as falsas mediações, as falsas pregações. E não mudou até hoje. Eu acho que aqui em São Paulo, por exemplo, ninguém... Acho que se eu entrasse uma porta dentro de uma igreja, para aqueles que já me ouviram aí em algum desses vídeos, eu acho que isso aconteceu uma vez em São Caetano, e eu e um amigo meu, fomos numa igreja evangélica, e quando chegou lá, ia ter uma pregação, e nós percebemos que eles nos reconheceram, que a gente não iria ficar calado mediante a um erro que são graves. Ah, Paulo, mas uma pregaçãozinha, isso não tem nada a ver. Tem. Leva pessoas a se iludirem, a se enganarem, a perder parte de suas vidas, às vezes contribuindo e enriquecendo uma instituição religiosa, e um dia se decepciona com aquilo. Às vezes evita. Você já imaginou se alguém tivesse dito para mim há 20 anos atrás, 25 anos, há 30 anos atrás? Talvez eu não perderia tanto tempo e não teria investido tanto tempo e dinheiro em instituição religiosa que enriqueceu aí líderes religiosos e instituição. Isso evita a pessoa a perder muito nessa vida. Porque em Cristo Jesus, como teu mediador, você não tem perda. Pelo contrário. Em Cristo Jesus, você encontra paz. Você encontra descanso para a tua alma. Não há frustração. Em Cristo Jesus, você não paga nenhum preço para ser filho de Deus, para receber de Deus uma bênção da parte de Deus, querendo Deus, e você isso é bom para você. Porque às vezes, no campo religioso, quantas bênçãos se tornam em ruína, né? Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, casamentos, né? Religiosos. Quantas vidas destruídas estão aí que casamento sem amor, casamento ali, costurado por líderes religiosos. Destrói a vida de muita gente. A falsa mediação leva à desilusão e ao sofrimento. Meu querido, mais uma vez,
Não me pergunta sobre esse tipo de coisa. Faz outras perguntas se eu pudesse te responder. Mas sobre isso, não. É liberdade, é liberdade. Nós somos livres para irmos aonde queremos. Quer o meu conselho? Vai. Ouve. E retém o que é bom. Porém, não sei se você tem estômago para ouvir uma pregação, uma falsa mediação que vai entortar as escrituras para implantar ali o desejo do líder, do pregador, do pastor, e você se tornar um membro partidário dessa fatia, desse pedaço do corpo de Cristo, né? Porque oscilada é dividir o corpo de Cristo em facção religiosa, em igrejas, em religiões, e aí tá aí essa briga danada, essa guerra toda. Amém? Com a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, hein?